boa noite a todos. Boa noite. Muito bom a gente estar aqui. Para começar bem a semana, nada melhor do que estarmos com Deus. É claro que as pessoas aqui, os trabalhadores aqui, os palestrantes, os passistas, nenhum de nós pode garantir que estejamos com Deus. Porque de vez em quando Deus tira férias, licença-prêmio, né? Parece que sim, porque a gente o tempo todo, ao desejar o bem para as pessoas, a gente fala assim, que Deus te abençoe. Quantas vezes vocês já ouviram que Deus te abençoe? Que Deus te ajude, que essa semana Deus me ajude. Quando é que Deus não ajuda a gente? Quando é que Deus não nos abençoa? Parece que o problema da nossa vida é falta de Deus, porque Ele não nos abençoa, Ele não atua sobre nossas vidas. Será? Será que o que nos falta é a bênção de Deus? Ou será que a bênção de Deus chove, abunda, nos banha sobre todos, mesmo sobre os criminosos, todo o tempo? Qual das duas ideias você acha que deve prevalecer, que é a mais adequada? Será que Deus não está nas nossas vidas? Será que Deus não nos apoia? Não está conosco? Ou será que nós não estamos com Deus? Enquanto nós acharmos que o problema da nossa vida é falta da presença de Deus, que Deus nos abençoe, a gente vai ficar sempre esperando que Deus finalmente se lembre desse nosso filho. E o que faz um filho quando o pai não presta atenção nele? Tenta chamar atenção de tudo quanto é jeito, até com coisa errada. Não precisa ser psicólogo para entender que hoje o ser humano busca muito a proximidade com Deus, inclusive por vias erradas. Aquela criança que quebra as coisas, que faz estripulia para ter a atenção da mãe, somos nós, nos nossos piores momentos. Então é muito interessante a gente pensar assim, a respeito da expressão Deus te abençoe, ou dessa postura da gente, porque isso pode mudar drasticamente as nossas vidas. Deixamos de buscar que o favor, a graça de Deus, como um favor de políticos, de um chefe, porque esse é o padrão que a gente usa na vida da gente, para pensar assim, eu, para estar sob a graça de Deus, para receber as bênçãos de Deus, eu preciso buscar em mim a mudança, porque Deus está sempre, permanentemente, com todos nós, mesmo com os maiores criminosos da terra. Será que Deus não está em Brasília? Ele está andando assim no Brasil e ele pula Brasília? O que vocês acham? Ali o Oriente Médio, será que ele pula? Essa ideia bate com a gente? É claro que não. Deus nos banha a todos. O que nos falta definitivamente não é a bênção de Deus. Nossas vozinhas, nossas mães foram sempre muito bem intencionadas quando falaram Deus te abençoe, menino, Deus te abençoe, menina. Mas o que falta para nós é nós estarmos abertos para a bênção de Deus. Com uma chuva que banha o tempo todo, nós estamos com guarda-chuva, galocha e capa que nos impede de acolher a luz, a beleza, o ensinamento da vida. E o que seria essa capa, essa galocha, esse guarda-chuva que nos tem afastado de Deus? Tem uma passagem preciosa dos Evangelhos que Pedro se aproxima de Jesus e começa a se queixar dos discípulos. E começa, não porque fulano, não porque ciclano, e começa. Sabe como é que é? Fofoca. Fofoca evangélica. Fofoca. Queixa. É uma queixa também de um santo, deve ser uma santa queixa. Mas é queixa.
Vocês se queixam da vida? Vocês fazem fofoca? Vocês se queixam da atitude dos outros? Pedro é nós. Yes! Se ele pode, todo mundo já deve se queixar, não é verdade? Todo mundo se queixar e todo mundo continuar a denunciar e a apontar a atitude dos outros. E essa passagem é preciosa, porque ele fica. Porque fulano, porque ciclano, e vai. Jesus fica ouvindo. Imagina aquela paciência. Depois que ele percebe que aquele fogo da queixa, da briga com a vida, da briga com a atitude dos outros, quando baixou aquilo, quando finalmente aquele fogo se consumiu, ele olha do fundo dos olhos dele e fala assim: Pedro, segue-me tu. Você imagina a cara de Pedro? Vocês desculpem, mas é essa cara que nós estamos fazendo agora. O cara fica, não porque o Temer, não porque o Aécio, porque o Lula, porque a sogra, porque o vizinho. Imagina a paciência que Deus tem que ter com a gente. Aí ele ouve as nossas queixas. Há quanto tempo que a gente está se queixando? Você vai falar, os mais humildes daqui devem estar lembrando a idade. Se tem 50 anos. Pois eu vou desanimar um pouco vocês. Como nós não temos só essa vida, a gente já pode estar se queixando há 1000, 2000, 5000 anos de queixa na orelha de Deus. Como você sabe bem o que é a pessoa que se queixa no teu trabalho, na tua família, tem um chato assim que você procura mudar de calçada, fala, lá vem o cara de novo. Você é o cara de Deus. Você é o chato de Deus. E fica, chega, segue-me tu. É mentira que o problema da nossa vida está nos outros. Infantilidade. Todo mundo é problemático na minha vida. A lista é enorme. Papel higiênico de 40 metros é pequeno para fazer essa lista. E esse mecanismo é um mecanismo que nos tem imobilizado. Jean Paul Sartre é irônico quando ele fala: o inferno são os outros. E a gente o tempo todo está se queixando há muito tempo. E não por coincidência, há muito tempo que a gente não sai do lugar. Por quê? Porque enquanto o problema da minha vida for os outros, sobre quem eu não consigo mudar a atitude nem um pouquinho. Vocês conseguem mudar a atitude dos outros? Quem consegue dar fórmula, por favor? Se o problema da minha vida está nos outros, sobre quem eu não consigo mudar, a minha vida não tem saída. A minha vida não tem jeito. E a gente fica paralisado. São muitos milhares de anos que o governador espiritual da terra, Jesus Cristo, tem mandado Lao Tse, Hermes Trismegisto, inúmeros, alguns conhecidos pela história e pela filosofia, a maioria não. Muitos emissários de Jesus vieram. A ciência falava de 40 mil, já está falando de 200 mil anos do Homo sapiens sapiens na Terra. A nossa espécie já está na Terra há 200 mil anos. Nenhum segundo desses 200 mil anos, nenhum grupo ficou sem orientação espiritual. Quando não era o pajé da tribo, quando não era o preto velho da fazenda, quando nós sempre tivemos orientação espiritual. Nenhum minuto a escola de Deus falou assim: está fartando o professor, dispensa a turma. Não tem isso na escola de Deus. Mas há 2000 anos, olha só, de 200 mil, nos últimos 2000, o diretor da escola falou assim: peraí, tem um pessoal que é teimoso,
Tem um pessoal que está paralisado na queixa, está paralisado em culpabilizar o outro, só fica repetindo o mesmo problema. O problema são os outros, eu não posso fazer nada com os outros, minha vida não tem solução. O problema são os outros, eu não posso fazer nada com os outros, a minha vida não tem solução. Até Deus cansa. Será que a gente cansa também? Chega um momento em que a gente precisa falar: será que o problema da minha vida são os outros? Será que o que falta para a minha vida é bênção de Deus? Isso é até uma blasfêmia. Porque se nem uma mãe nem um pai, quando tem um filho em necessidade, vai deixar de lado, como é que Deus vai desistir da gente? Como é que Deus vai deixar de nos dar atenção? Então, há 2000 anos atrás, o diretor da escola falou assim: vou eu dar aula. Chega de mandar professor. Sabe assim? Porque a gente está acostumado que gente importante só manda fazer. Não. O mais importante será aquele que mais servir, disse Jesus. E ele veio e serviu. Veio aqui ensinar. Ele, o diretor espiritual, veio ensinar. Mas por que Jesus veio ensinar se tinha Sócrates, Denis, Francisco de Assis, João Batista, que foi dado por ele mesmo como o melhor dos homens entre os nascidos de mulher? Porque se ele tinha tanta gente boa, por que ele mesmo veio? Porque ele tinha uma lição para dar que era complexa, que era difícil, que era o cerne, que ninguém tinha conseguido assimilar. Então, para pegar aquela turma de recuperação que todos os professores não conseguiram ensinar, foi o próprio diretor. E também porque o cerne, esse cerne da questão, o cerne da nossa vida, o cerne da mensagem cristã, qual foi? Para resumir numa palavra, opa, isso vai cair na prova. Então vamos fazer de novo. Existe um cerne da mensagem evangélica. Existe uma razão última das nossas vidas, que Jesus em pessoa precisava vir para poder exemplificar, porque não é uma ideia que se possa falar a respeito, é uma ideia que você precisa exemplificar. E esse cerne da mensagem evangélica é o aê! A gente está um pouco desgastado com a palavra amor, por causa do jogador de futebol que faz o gol e mostra ali, por causa da carcinha com o coraçãozinho, da agenda, tem tudo o coraçãozinho. Mas que amor é esse que Jesus veio exemplificar? Novela das 6? Aquela pôr de sol ao fundo, o mocinho e a mocinha dando um beijo, e ela saindo levada, ou então ele vindo na praia, em câmera lenta. Qual é o amor? Você tem amor por quem? Fácil responder. O amor maior dos nossos tempos é pelo cachorro. Uma criança pobre passa batida, mas um cachorro purguento na rua, opa, é muito bom. O que você tem contra isso? Isso não é amor? Claro. Isso não é exercício de amor? Não é bacana você cuidar de uma planta, se dedicar para isso? É claro que sim, mas é o fim. É esse amor que Jesus exemplificou? O amor só para os cachorros? Duas pessoas se encontram levando o cachorro na rua, eles começam a falar, elogiar tanto o bicho, mas tanto o bicho, que fica claro que o cachorro é muito melhor que os seres humanos. Eu chego em casa, ele pula, ele lambe, ok, é bacana, mas e os seres humanos? Amor excludente. O nosso amor é um amor que a gente foca nele para não pensar nos outros amores. E isso não acontece só com o cachorro, acontece também com tudo. Tem um ditado que sobre a questão sexual dos jovens, as pessoas falavam no interior: cuide das suas cabras porque meus bodes estão sordos. Isso quer dizer que entre todos os jovens a pessoa pensa no seu jovem, o resto dos jovens que se dane. Isso é ético? Isso é cristão?
Será que é cristão a gente ir até a capela da Santa Casa e rezar pelo nosso doente, quando tem quase 1000 doentes na Santa Casa? Será que é cristão essa maneira como nós temos exercido nosso amor excludente? Será que é isso? Esse é o amor de Jesus? Claramente não é. Mas a gente está a caminho. E precisa só observar melhor o nosso amor e fazer o nosso amor, em vez de ser cerquinha, ser um amor trampolim. Porque o problema da humanidade, todos os conflitos, são expressão de um conflito de vontades. Qual vontade deve prevalecer no casamento? A do marido ou a da mulher? A da criança, é claro, né? A resposta está dada. Não, mas eu estou falando sério. Qual a vontade deve prevalecer num ambiente de trabalho, de um colega ou de outro? O chefe está sempre com a razão? O marido está sempre com a razão? Quem é que tem razão? A vontade de quem deve prevalecer no trânsito? A sua ou a do outro? Tem parente meu que se irrita da gente estar andando na calçada e uma pessoa do outro lado vir na tua direção e não dá um passo do lado. Vocês repararam como tem gente que anda assim na calçada? Esse negócio de virar de lado e de... Imagina! Eu vou e o outro que se dane. Qual vontade deve prevalecer na vida? Os mais antigos tinham uma tese assim, que o casamento é um processo de concessões mútuas, como se tivesse uma escala. Na briga da primeira semana prevalece o homem, na briga da segunda semana prevalece a mulher, depois na terceira. Qual é a lógica? Qual vontade deve prevalecer? E isso tem sido a guerra. E as ameaças de guerra também, porque quando o Trump briga com esse, que eu não sei o nome nunca, eu preciso treinar mais isso, que eu cito essa passagem, não consigo. Com o presidente da Coreia do Norte, qual vontade deve prevalecer, vocês acham? Entre judeus e palestinos, qual vontade deve prevalecer? Quem está certo entre corintianos e palmeirenses? Quem? Não é um debate super difícil fazer isso? Mulheres são melhores do que homens, homens são melhores que mulheres, ricos do que azuis na política. Agora a questão é se os azuis são mais éticos que os vermelhos. Eu particularmente acho que é bom, tudo bem. Então Jesus nos responde isso e nos faz repetir a resposta há tanto tempo que a gente nem deveria ter dúvida mais. Qual a vontade deve prevalecer? Qual vocês acham? Jesus nos faz dizer desde pequenininho: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual vontade deve prevalecer? A vontade de Deus. Mas como distinguir na prática o que é vontade de Deus e o que é vontade do outro? Os filmes bíblicos de antigamente, a pessoa estava no alto, Moisés estava no alto do Monte Sinai, e para receber os 10 mandamentos, abriam-se as nuvens, uma voz grossa, uma sonoplastia, o vento no rosto. Quer dizer, a gente sabe quando Deus se manifesta, é claro. Isso acontece no dia a dia? Você quer saber qual é a vontade de Deus? Aí você espera o vento batendo. Não tem jeito. Como distinguir a vontade de Deus na tua vida? Em cada situação. Quando você tem que tomar uma decisão, como é que você vai saber o que é vontade de Deus? É fácil? Por que será que não é fácil? Porque na verdade nós temos uma disputa de egos. A gente não está buscando a melhor decisão, a gente está buscando prevalecer. Eu sei que entre você e a sua esposa, entre você e seu marido, não existe disputas, eu sei disso. Entre você e seu irmão, entre você e seus parentes, todo mundo é harmônico, só pensa no melhor, não é? O cerne de todo o mal da terra está na nossa verdadeira oração, que diz assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. A ponto
de André Luiz, quando encontrou com o Sanzio, um altíssimo instrutor espiritual, e teve a oportunidade de fazer a pergunta que ele mais queria, qual é a diferença entre o bem e o mal? O que define o bem e o mal? E esse instrutor ilustre, que tinha uma cultura fantástica, ele falou assim: vamos deixar de lado toda a filosofia, toda a teologia, toda a teoria, vamos para a prática. O mal é o bem, porque toda pessoa que faz mal só quer o bem. Vocês entendem isso? Toda pessoa que faz o mal só quer o bem. A questão é de âmbito. Quem faz o mal quer o bem de quem? Claro! O estuprador, gente, ele tem prazer com a sua satisfação, não importa a satisfação do outro. O ladrão não se interessa se o outro demorou para comprar, se é dinheiro público. Ele quer o dele. Essa farinha é pouca, se é muita, se é mais ou menos, meu pirou primeiro. Quando a gente delimita que o bem é só o meu bem, você está fazendo mal. Peraí, então aquilo tudo que a gente pede na oração, quando a gente pede bem só para os nossos filhos, só para a nossa esposa, só para os meus parentes, você está querendo dizer, Maurício, que a gente está pedindo o mal nas nossas orações? Pensem, porque o auto-instrutor falou isso. Toda vez que você deseja o bem exclusivamente para você e para os seus, você está desejando, na verdade, o mal. O mal. Isso é muito sério. Toda a depredação ambiental, hoje mesmo nós fizemos uma caminhada numa mata, e a coisa que mais acontece, que é a marca humana nessas regiões de mata, é a latinha de alumínio. Por que uma pessoa não deve jogar lixo na rua, no mato, em qualquer lugar? Porque ela precisa pensar no coletivo. Porque a pessoa, em épocas de calor especialmente, não deve apenas beber água gelada, deve também repor água. Por quê? É difícil pensar isso? Não sei, tem que filosofar, vou consultar o Evangelho. Não! O bem é toda vez que você dirige a sua vida pelo bem geral. Quando você delimita o bem só para algumas pessoas, o bem só para alguns é o mal. Isso é precioso, isso é prático. Isso é norteador das suas decisões. Cada vez que você for tomar uma decisão e falar assim, não, eu só quero o bem, surge uma voz na tua cabeça, vinda dessa palestra, vinda de Sanzio, vinda da luz. Uma vozinha que pergunta assim, bem de quem? Você está querendo bem? Ok, mas bem de quem? O meu. Aí já tem que dar uma balançada. Opa! Não, estou querendo o bem do meu, dos meus amigos, do meu partido, da minha igreja, da minha religião. Porque é claro que quando Jesus falou Pai Nosso que está no céu, é o Pai dos Espíritos, não é verdade? Pai dos Espíritos está no céu. E a gente vai tudo particularizando, mediocrizando, apequenando, colocando cerquinha no amor, como se só o nosso afeto, só as pessoas das nossas relações fossem as melhores. Então, na prática, nos aproximar de Deus não é batizar, crismar, comungar, casar e tomar extrema-unção no catolicismo. Não é louvar e pagar o dízimo, como em muitas religiões protestantes. E também não é ouvir palestra e tomar passe, como muita gente entende no Espiritismo. Porque isso são preceitos, são serviços. Porque se você vai até uma igreja católica, se confessa e toma comunhão, e naquele momento, imagina, na hóstia, o corpo do Cristo, e você comungando, se integrando à vontade de Deus, você está fazendo uma maravilha para você. Se você paga o dízimo, e mesmo que ele seja mal utilizado, mas a tua intenção, a tua atitude é, eu estou dando para Deus.
podem roubar, podem desviar, podem fazer o que quiser, mas a tua atitude, a tua intenção é aquela. Então isso é o bem. Você está pensando no bem geral. Nós precisamos pensar isso na prática. Nós estamos distantes de Deus há muito tempo. Deus não está presente nas nossas vidas, mas não porque Ele não queira, porque nós na prática não queremos. Na teoria é uma coisa. Se eu perguntar para vocês quem acredita em Deus, eu acredito que vai dar 100% na pesquisa, né? O Datafolha vai dar lá em cima. Mas e a prática? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é como você age. O marido que espanca a mulher fala que espanca por amor. Os pais que batem nos filhos também batem por amor. Nós já fizemos cruzadas, já torturamos pela Inquisição, tudo em nome de Deus. Como nós? Então você ainda não ouviu falar em reencarnação? Tá, então reencarnação é assim. Quando as chances vêm e você não aprende, você repete de ano. E aí quando você repete de ano, a lição vem de novo, vem de novo, vem de novo. Nós devemos ser tão multirepetentes, devemos estar na mesma lição há 10 anos, mais ou menos. O ponto, o momento nosso é de reconciliarmos com Deus. E não tem outro jeito de você se reconciliar com Deus, se não for com Deus soberanamente bom, justo e todo-poderoso. E para esse Deus soberanamente bom, justo e todo-poderoso aceitar que tenha terrorismo, aceitar que tenha corrupção, só pode ser como retorno amargo, como remédio difícil e terapêutica complexa que Ele está dando para pessoas muito teimosas. Nós temos jogado fora todas as oportunidades de abrir o nosso coração, de nos integrar com Deus. Nós estamos no final da transição planetária. A prova de recuperação é comparativamente amanhã. E a gente precisa saber, a partir de hoje, como conduzir a nossa vida. Conduzir a nossa vida no bem tem que ser do bem geral. Conduzir a nossa vida para Deus tem que ser pensando em que Deus é amor. Coloque-se sempre no lugar dos outros. Coloque-se sempre no lugar de toda a humanidade, para você pensar cada atitude, cada decisão que você tiver que tomar. E principalmente, com que atitude você vai tomar as decisões. Porque eu aprendi com uma colega psicóloga que muitas vezes a gente se preocupa no que fazer, mas quase sempre o correto está no como fazer. Tem uma parcela da humanidade, os psicopatas, que realmente não tem noção do certo e errado. Mas percentualmente isso é muito pouco. Acredito mesmo que tem poucos aqui, né, gente? Talvez só os palestristas. Mas nós temos essa possibilidade de pensar que você pode fazer o mesmo até agora. Você tem tido dificuldade com pessoas na tua casa, na tua vida? Pense em uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. Pense com que atitude você tem feito isso até agora. Embeba-se de Deus, porque Deus é amor. Coloque-se no lugar do outro. Pense bem. Isso não é difícil. Nós temos um GPS, nós temos um DNA profundo, nós temos uma partícula de Deus que foi deixada dentro de todos nós e chama-se consciência. O que nós temos dificuldade é de ouvir a consciência. É parecido com aquela música que Milton Nascimento fala assim: o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Tem tanto barulho na nossa cabeça, tem tanta disputa, tanta necessidade de prevalecer, que a gente não tem conseguido ouvir Deus pela barulheira que a gente tem deixado dominar. A recuperação de instrumentos fundamentais é urgente. No Ocidente, no cristianismo, usa-se mais a oração. No Oriente, usa-se mais a meditação. Mas enquanto a meditação, a oração, a mentalização for pedir para Deus a minha vontade, olha Deus, eu quero isso, isso, isso e aquilo, porque eu sei o que é bom para mim, o Senhor vai lá e faz, porque é isso que a gente fala no final das contas, não vai dar certo. Porque a oração de verdade seja feita a vossa vontade.
já está no momento da gente aceitar que, ao invés de brigar com os fatos da vida, eu tenho que lutar para encontrar a melhor atitude para viver cada situação. Nós podemos com isso simplesmente achar a chave para nossas vidas, porque o Espiritismo não vai mudar um fato da sua vida. Todos os fatos vão continuar iguais, porque eles são no seu planejamento reencarnatório, eles são um atendimento às suas necessidades mais profundas. Mas se você viver a tua doença, o teu conflito em família, a tua dificuldade, falando assim, é Deus falando comigo, é o amor se manifestando, é o alto querendo me ensinar, você vai ter condições de aprender, se abrir para a luz e finalmente acolher as bênçãos de Deus, que todos os dias, para todas as criaturas, nos banha, do início ao fim da nossa vida eterna. Muito boa noite a todos. Essa palestra de hoje foi no capítulo do discípulo e o mestre, onde Jesus fala que o discípulo não pode ser superior ao mestre, a gente não pode querer mandar na vida, a gente não tem concurso público para Deus, para a gente querer mandar na vida. Ao invés de querer fazer a nossa vontade, que a gente aceite que seja feita a vontade de Deus e busque o amor como fio condutor para tudo. Tem diversos livros. Quem se mostrar interessado, o rendimento de todos os livros é para a Fraternidade Sem Fronteiras. É um trabalho maravilhoso, está no YouTube, que merece a consulta de vocês. Trabalho de atua com crianças microcéfalas, com venezuelanos no norte do país e com os órfãos da AIDS, mais de 30 centros de acolhimento dos órfãos da AIDS na África. Então, se tiver interessados, a gente está à disposição. E que vocês tenham uma boa semana. Eu não vou falar que Deus os abençoe, mas que a gente nessa semana perceba as bênçãos de Deus, acolha e viva as bênçãos de Deus. Obrigado. Então vamos aproveitar esse momento, após tantas reflexões, como já foi dito, a gente possa fazer a nossa conexão com Deus,